Pessoal, vamos começar nossa aulinha. Então, nós vamos começar pelo risco do Papai Noel, que na verdade vai ser a decoração da caixa, da tampa da caixa. Então, nós temos o risco, que vocês devem ter xerocado. Por quê? Porque nós vamos recortar esse risco para a gente poder depois usar como molde e recortar no tecido, no feltro, tá bom? Então, aqui está o risco. Aqui eu fiz esse risco, eu xeroquei e vou recortar ele. Aqui eu já recortei para adiantar etapa. Agora, esse molde nós vamos passar para o feltro e já deixar essa parte pronta para a etapa de finalização. Então, eu vou começar fazendo isso. Cortado o risquinho, depois a gente vai fazer os acabamentos. Na hora de colar na caixa, a gente vai fazer tudo bonitinho. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é a preparação da caixa em si. Pessoal, agora vamos para a etapa muito bacana, que é a forração da caixa em si, tá bom? O que nós vamos fazer? A gente vai dar uma olhadinha na nossa caixa de MDF, se ela tem alguma rebarba, se ela está suja, vamos limpar, vamos lixar. Essa daqui tá tudo ok, eu já preparei ela anteriormente, então vamos preparar ela para forração. Vamos marcar o tecido. Vou abrir o tecido, eu escolho, aqui eu tenho duas padronagens, uma eu vou usar para tampa, a outra é para o fundo da caixa, a caixa em si. Então, eu resolvi que o fundo da caixa eu vou fazer com esse daqui. Então, vou abrir meu tecido, tomando cuidado, obviamente, para que ele esteja na posição certa. O certo aqui é a gente passar o tecido, tá? Nunca colar ele assim amassadinho, apesar de que quando a gente passar a cola, a gente consegue deixar o tecido em ordem. Tomando cuidado com o revel, que o revel é o lado certo do tecido, onde ele vai ficar retinho. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou medir o fundo da caixa. Vou medir essa caixa, então o que eu tenho? Eu tenho 8 centímetros, mais 23 centímetros, mais 8 centímetros, e o que eu vou deixar virar para dentro são 3 centímetros, tá? Então, 3 de cada lado. 23 do fundo, mais 8 de uma lateral, mais 8 da outra lateral, mais 3 de uma dobra de uma lateral, mais 3 da outra lateral. 45 centímetros é o tecido que eu sei que eu vou ter que marcar aqui. Então, vamos lá. 45 centímetros. Dou o desconto do meu revel. Na verdade, eu já corto esse revel fora, para ele não franzir. Tá? Esse revel eu já corto fora, que eu não vou usar. Então, daqui eu começo a marcar 45 centímetros. Agora, pessoal, eu tenho que medir esse lado da caixa. Primeiro eu medi esse lado mais estreito, agora eu vou medir o mais comprido. Pessoal, agora vamos lá. Cortado o tecido, que está o meu retângulo. O certo era estar passadinho, mas eu não quis passar para não perder tempo e mostrar para vocês. Agora eu vou posicionar minha caixa e ver se está tudo certo. Primeiro eu vejo se tem as sobras certinha. Tudo certinho. E aí o que eu vou fazer agora? Vou marcar o meio do tecido. Porque eu vou marcar o meio da caixa lá também. E vou marcar o meio do tecido aqui também. Vocês já vão entender por quê. Tá? Então, aqui. Agora, a gente mede o meio da caixa. 23 dividido por 2 é 11,5. 11,5 é o meio aqui. 11,5 o meio aqui. Vamos ver a metade aqui também. Temos 32,5.
16,25. 16,25 é mais ou menos aqui. 16,25 é mais ou menos aqui. Ok? Então, eu sei que aqui é meu meio. Marco. Eu gosto de fazer assim, tá, pessoal? Tem gente que ensina diferente, mas eu gosto de fazer assim. Desse jeitinho. E agora, gente, eu vou achar o meio dessa marcação que eu fiz aqui. Simples assim. O que eu posso fazer? Eu venho e risco, ó. Porque eu sei que a caixa vai ficar dentro desse retângulo. Tá bom? Por que eu faço isso? Porque agora nós vamos marcar os cantinhos, olha. Bem direitinho. Vamos até a borda de lá. Até a borda de cá. Mesma coisa aqui. Lembrando que esse tecido tinha que estar passadinho. É que eu não passei, que eu queria cortar em aula com vocês. Tá? A gente posiciona novamente a caixa, vê se tá tudo ok, tudo direitinho. Tudo certinho aí. Certinho, tudo bonitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esses cantos para poder dar acabamento. O que eu vou fazer? Eu não sei se dá para vocês verem que aqui tem um retângulo. Não é um quadrado, né? Tá mais um retângulo, ou um quadrado, vamos dizer. Nós vamos deixar 1,5 centímetro, 1,5 centímetro e vamos cortar. Por quê? Para dar acabamento, tá? Eu não vou marcar certinho o meio, mas vocês marcam 1,5 centímetro, ó. 1,5. E aí vocês vêm marcando aqui, ó. Não se preocupe que isso aqui nada vai aparecer. Aí com a tesoura eu vou cortar isso aqui fora, por essa marcação aqui, ó. Vou cortar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Tá? Saiu isso aqui, ó. Por quê? Vou fazer nos 4 lados, volto na marcação. Quando eu fizer isso daqui, olha. Aqui, eu também tenho que vincar bem na quina aqui, olha. Tá vendo? Eu vou pegar desde essa marcação até aqui, ó. E vou dar um corte dessa bordinha até essa aqui, só. Tá vendo, ó? Por quê? Quando eu colocar a caixinha em cima, que eu fizer isso daqui, que daí eu vou começar a colar. Deixa eu virar assim. Que eu fizer isso daqui, que eu vou começar a colar, essa partezinha vai pra lá pra dar acabamento. Essa partezinha eu já passo ela dobradinha. E daí essa eu já colo antes. E essa já vem dobradinha. E vai levantar aqui, aonde vai dar acabamento. Acho que tá dando pra vocês enxergar, tá? Então é importante eu fazer isso aqui nos 4 ladinhos. 1,5 centímetro para dentro, sobrando de sobra, para poder um lado vai vincar, passar, e o outro, quando eu levantar, ele vai colar, tá? Então eu vou fazer isso e vocês vão me acompanhando. E é isso, pessoal. Vou fazer a mesma coisa na tampa da caixa. O mesmo processo de marcação, corte e já eu volto para a gente continuar colando essa caixa. Pessoal, bem lembrado, na tampa, o que eu vou fazer? Vou medir como eu fiz no fundo, eu meço o fundo, então o meu fundo tem 24 centímetros, mais 2,5 centímetros quase de borda de um lado e 2,5 de borda do outro, então são mais 5 centímetros, mas essa parte interna eu vou virar, mas eu também vou deixar uma sobrinha aqui dentro da tampa de mais ou menos 1 centímetro a 1,5 para depois dar acabamento, tá?
Então, aqui dentro eu tenho 2 centímetros, com mais um de sobra, são 3 centímetros de cada lado. Então, são 3 de um lado, 3 do outro, mais 6 centímetros. Então, aqui eu tenho 24, com mais 5, 29, com mais 6, 35, é isso? Vamos lá. 24, com mais 5, mais 6, 35. 35 centímetros eu tenho que cortar de assim, e vamos ver de assim. De assim eu tenho 30, 33,5, mais 5, mais 2,5, 2,5, mais 3, mais 3. A mesma coisa que foi feita aqui. Então, é 35,5 mais 5, mais 6. Vamos lá? 35,5 mais 5 mais 6. 46 centímetros e meio de tecido para fazer esse lado. Então, vamos lá. Vamos marcar. Retângulo pronto. Vamos tirar a prova. Só vamos primeiro ver, sobrou lá, sobrou aqui e sobrou aqui. Da mesma forma, vamos vincar o tecido. Temos a cruz. É aqui e aqui, nessa cruz reta, não aqui na marca do tecido. Por isso que é importante o tecido estar passado, tá bom? Mesma coisa aqui, vamos marcar o meio, para a gente se encontrar ali. Então, como ela tem 35,5, o meio é 17,75. 17,75. Mais ou menos aqui. Aqui ela tem 24. 24 dividido por 2 dá 12. Vou ver aqui. Mais ou menos aqui. 12 aqui. E agora a gente vai verificar o meio do tecido igual nós fizemos do outro lado. Igual a gente fez com a caixa, melhor falando. Da mesma forma que a gente fez com a caixa, a gente vai fazer com a tampa. Vai marcar certinho. Marcadinho, dá para vocês verem, né? Da mesma forma, a gente vai continuar até a borda lá, tomando cuidado para não entortar, seguindo ó, a marcação desde o meio até a borda. Mesma coisa aqui, olha. A gente segue o desenho para não ficar nem para dentro nem para fora. Então, o importante é estar bem certinho. Pronto, pessoal. Da mesma forma como eu expliquei no fundo, nós vamos fazer na tampa. Tá vendo aqui? Esse quadradinho, esse retângulozinho, a gente vai destacar. Vamos tirar. Só que antes da gente cortar, a gente deixa mais ou menos 1 centímetro a 1,5 de sobra de margem de costura. E agora a gente vai começar a colar, fazer a colagem propriamente dita. Vou começar a colar pelo fundo da caixa, quer dizer, pela caixa em si, e depois eu continuo na tampa. Então, o lado que vai ficar coladinho, esse lado de cá, olha, eu vou deixar coladinho. Esse aqui também vai ser coladinho, não, vincadinho, que a gente vai colar. Esse aqui também vincadinho, que a gente vai colar. Esse daqui a gente vai colar na caixa, tá? Então, duas laterais vão ser coladinhas assim e duas a gente dá acabamento na caixa, tá ok? Vou posicionar a caixa
Vou começar pelas laterais, aonde eu não dobrei o tecidinho, tá? Então, eu vou começar pelas laterais mais largas. Eu tenho alguns tamanhos de pincel e vamos começar, na verdade, a colar pelo fundo. Passo, cola no fundo e depois pela lateral maior. Passo uma camada bacana, sem excesso, por quê? Porque senão, mesmo o meu tecido sendo algodão, porque eu só trabalho com tecido de algodão, eu não gosto de trabalhar com tecido sintético, porque as tramas são muito abertas e corre o risco de manchar. Eu já manchei alguns tecidos, então eu não gosto. Mas mesmo assim, eu não deixo excesso de cola para não sair pelos poros do tecido. Mas eu tenho que me preocupar de passar bem a cola. Quem quiser pode usar um rolinho. É que eu não gosto, eu prefiro pincel, tá? Mas vocês podem usar um rolinho, sem problema nenhum. Passo por toda a caixa, pelo fundo da caixa, confiro se está tudo ok. Se não está faltando em nenhum lugar, porque depois vai dar bolinha, fica feio. E acho que aqui está tudo ok. Acho que dá para vocês verem, né? Aí o que eu vou fazer? Vou verificar, posicionar minha caixa na marcação, bem certinho. E antes de baixar, vejo se o outro lado tá ok também. Se está tudo ok. Tudo ok para ambas as partes. Viro e aliso o meu tecido. Se o tecido tivesse passadinho, ficaria mais bonito, mas não tem problema. Com a ajuda da espátula de silicone ou de plástico, ou o que vocês tiverem, um cartão de crédito velho, enfim, vocês ajudam a colar. Sem forçar muito para não sujar o tecido, não marcar. Que nem eu falei, vou começar pelas mais largas, pelas mais compridas, aliás, porque essas aqui eu vou usar como acabamento. Tá? Levanto o tecido com jeitinho. Da mesma forma, tiro o excesso que tiver, ó. Tiro o excesso, tiro as bolinhas, aliás. Dou uma olhadinha, está tudo ok aqui, não pode ficar falha. E esse 1 centímetrozinho, olha, vou colar. Aqui depois a gente dá acabamento, tá? Por enquanto só isso. Ó. Entendeu? Por enquanto só isso. Vou fazer do outro lado e depois eu venho dando acabamento aqui. Coladinho. O que faremos agora? Vamos colar essa parte para dentro, tá? Vamos dar o acabamento aqui e por último a gente vem com a lateral. Vamos passar a cola agora aqui dentro, ó, só mais ou menos na largura do tecido. O que tem aí? 3 centímetros? 2,5? Mais ou menos isso? Lembrando de passar aqui nessa lateralzinha do vizinho, da borda vizinha, para dar acabamento, tá? Cuida para não amassar muito essas laterais e vou... Primeiro eu venho aqui, ó. Venho. E essa lateralzinha, ó, gente, eu puxo aqui, ó. Ela vai fazer uma preguinha, mas vocês vão ajeitar essa preguinha para que ela não fique feia. Tá bonitinha. Olha lá, ó. Tá vendo? Vem com um cantinho de um pincelzinho, ó. É um pulinho do gato. E dá uma coladinha ali, ó. Tá? Não se preocupem com isso, que depois vem a parte interna da caixa fazendo o acabamento. E assim a gente faz em todos os lados. Um pulinho do gato, gente, que se aqui, ó, sobrar demais lá na lateral, ó, tá vendo? Se sobrar muito, se o tecido for fininho que nem esse, tudo bem, vocês vão passar, vai passar ali pelo ladinho e fica certinho. Se o tecido for um pouquinho mais grosso, na hora de vocês vincarem esse tecido para dentro, dobrar, vocês podem vir um pouquinho mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Um pouquinho mais chanfrando, ó.
Isso é um pulinho do gato para tecidos mais grossinhos. Que aí vocês vêm... Deixa eu descolar um pouquinho mais. Ó. E colo meio enviesadinho, ó. Não lá embaixo, só aqui, ó. Lá embaixo tem que estar certinho, para não dar erro. Só mais aqui, ó. Tá? E na hora que virar ali, ó, ele já fica menos tecido aqui no cantinho. Tá? É um pulinho do gato, mas se o tecido for molinho, sem problema nenhum. Parte interna, olha a parte de fora. Olha que coisa linda, gente. Muito bem acabado. Agora eu vou fazer a colagem da tampa. A mesma coisa. Tá tudo recortadinho, tudo certinho. Vou começar colando pelo fundo. E da mesma forma que eu fiz, vou começar pelos lados maiores e deixar os menores para acabamento, tá bom? Prontinho, gente, olha, aqui dentro ainda vai o fundo, tá? Tá assim, mas vai o acabamento ainda. E agora a gente vai continuar fazendo a parte interna dessa caixa, tá bom? Na lista de material, nós temos o papel 180 gramas. Nesse caso aqui, eu vou usar uma cartolina, que também é que nem o papel 180 gramas, né? Por que a cartolina? Porque essa minha caixa, ela é maior que o papel 180 gramas. Então, eu ia ter que emendar. Então, eu não vou emendar, eu tenho a cartolina, uso a cartolina. O que eu vou fazer? Vou medir a parte, vou começar pela caixa, tá? Nós vamos medir a parte interna para fazer o acabamento. Começando pelo fundo, só que eu não posso medir o fundo por aqui. Eu tenho que medir o fundo por aqui. Então, ou vocês usam uma fita métrica e mede lá dentro, eu já faço assim. Eu pego da bordinha de dentro aqui, encosto bem e vejo a bordinha de dentro aqui. Então, se eu olhar aqui, nós temos 22 aqui, 22 e um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos. Então, 22 e 3 risquinhos, tá? Então, vamos marcar. 22,3 por... Mesma coisa. Aqui nós temos 30, dá uma marcadinha aqui de leve. 30, 31,5 por 31,5. Esse é o fundo da caixa. As laterais, eu vou ter 35,5, 31,5 por... Como que eu sei a altura? Eu que vou determinar. Então, vamos ver aqui. Esse lado que o meu tecido ficou mais curtinho, então, se eu tenho tecido aqui, eu vou determinar. Se eu quero essa parte interna com 6, com 7, eu vou deixar com 6, porque ele vai dar acabamento nesse tecido e vai deixar um pouco de tecido aparecendo. Porque aqui dentro eu posso usar qualquer estampa, mas nesse caso aqui eu vou usar o de estrelinha. Eu não quero fazer muita bagunça de cores, então eu vou usar o de estrelinha que vai ficar bonitinho. Então eu vou deixar com 6 centímetros de altura. Então, eu já sei que essa lateral, ela tem 31,5 por 6 e essa aqui, 22,3 por 6. Então, eu preciso cortar duas laterais com 31 vezes 2 e duas laterais com esse tamanho e um fundo desse tamanho. Depois, a tampa, a mesma coisa. Nós temos 23 e 1 e 2 e 3, 23,3 por 32,8. 32,8. Essa é a tampa. É o fundo da tampa. Lateral vou fazer? Não, não precisa. Por quê? Porque eu já tô com a lateral bonitinha. Então é isso. Vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Então nós vamos fazer primeiro
Vamos tirar da tampa, que ela é maior, né? Então, a tampa tem 32,5, 6, 7, 8, 32,8. Vou marcar um pouquinho mais para cá. 32, 6, 7, 32,8. Agora, a largura. Então, aqui eu sei que a medida é essa, mais ou menos, eu risco. E eu tenho aqui de largura 23,3. 23,1,2,3. 23,3. 23,1,2,3. Vem aqui. Então, vamos recortar aqui. Vou medir, tá cortado aqui na medida 32,8 por 23,3. Posiciono. E tá ok? Olha lá. Dá pra forrar. Então, essa parte pronta. Agora, vou fazer as medidas do fundo da caixa e lateral da caixa. E depois a gente volta a conversar, tá? Bem, pessoal, toda a papelaria cortada, duas laterais, conforme eu havia falado, duas laterais menores, aqui é o fundo da tampa. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa papelaria no tecido, sempre deixando uma sobrinha de 1 centímetro, mais ou menos, por toda a volta, tá? Então, você vai tomar cuidado para posicionar direitinho, para não perder tecido, e vai colar, tá? Então, eu vou colar aqui para vocês verem e já já a gente volta, tá bom? E vamos prosseguir da seguinte maneira. Vou passar aqui na borda, mais ou menos a mesma largura do tecido. Venho, colo, bem direitinho, sem deixar o tecido frouxo lá na lateral. Tá vendo? Ele tem que ficar bem certinho. Faço a mesma coisa do outro lado. Aqui teve uma sobra maior, não importa, vai ficar pra dentro mesmo. Se quiser pode recortar e tirar um pouco o excesso, mas não há necessidade. Da mesma forma. Aqui, pessoal, para fazer esse acabamento aqui, o que eu vou fazer? Tá vendo? Nessas pontinhas, eu vou fazer um cortezinho na diagonal, assim, ó, bem pequenininho, ó. Tá vendo? Na parte de cima, assim. Sem cortar o papel, tá? Tomem cuidado com isso. Vocês vão entender o porquê. Porque agora eu venho... Vou colar, tá vendo? Que daí o piquezinho que eu dei, não sobra tecido lá na borda, não corre o risco de aparecer aqui, ó. Então, ele fica bem acabadinho. Se a mão tiver cheia de cola, lava. Olha que bacana. Olha esse daqui que já tá pronto, ó. Esse era o fundo da caixa que eu já tinha colado para mostrar para vocês, ó. Ele já tá mais durinho. Porque na hora que a gente passa a cola, ele fica meio mole, né? Fica meio molenga. Deixa secar.
Vou cortar um pouquinho aqui para não sobrar demais. Mesma coisa, começo sempre pelas laterais maiores, mais compridas, e faço o acabamento nas mais curtinhas. Pessoal, agora a gente deixa secar um pouquinho, para depois a gente já fazer o acabamento da nossa caixa. Então, dá uma olhadinha se colou todos os cantinhos, se tá tudo bonitinho, e deixa secar. Depois de seco, a gente vai fazer a finalização da parte interna. Então, primeiro eu vou fazer a finalização da tampa, vou passar cola, passa cola na parte interna da tampa, sem exagero também, mas também não pode faltar cola, porque senão esse forro da tampa ele acaba soltando. E agora vem com o fundo, o acabamento, que você já mediu previamente para ver se estava tudo certinho. Posiciona. Primeiro vem com a mão, alisando bem. E depois você vem com a espátula. Aperta bem os cantinhos, deixa secar, mas sempre de olho, se não está levantando o tecido, tá bom? Então a tampa está colada, vamos partir para o fundo da caixa. Primeiro eu colo o fundo da caixa e depois as laterais, tá bom? Fundo colocado, vamos para as laterais. Começo pelas duas maiores e termino pelas duas menores. Pessoal, eu tô colando aqui o sisal para dar acabamento aqui no fundo da caixinha. Então eu já colei no fundo da tampa, né, para dar acabamento. E agora eu tô colando aqui. O sisal ele é meio chatinho de colar. Então, ele é meio teimoso, então a gente tem que pôr, colar, segurar, ter muita paciência. Lembrando que eu usei essa cola universal ali, onde achar que não colou direito, volta, cola de novo. E é isso, ó pessoal. Tá? A caixinha tá finalizada, com arremate, tudo bonitinho. A tampa também, quem tem uma marquinha pode colocar tanto aqui como embaixo, onde vocês acharem melhor, se vocês têm a marca da lojinha de vocês, ou enfim, né? E olha que coisa linda, tá bom? Agora, nós vamos partir para a decoração com Papai Noel. Aqui tá o risco, esse risco vocês imprimiram. Essa impressão vocês recortaram em pedacinhos para poder fazer o molde. Esse molde vocês passaram no feltro e aqui foi da seguinte forma. Eu cortei 2 vezes o bigodinho, 2 vezes o narizinho, 2 vezes o arremate do gorrinho, 2 vezes o gorrinho, 2 vezes o rostinho e 2 vezes para a barba. Nessas 2 vezes, eu peguei os 2 feltros e passei uma costura. Você pode ou só colar ou passar uma costura. Então agora nós vamos colar todas as peças. O olhinho do Papai Noel eu posso fazer só com pontinho feito de caneta, posso colocar 2 botões, posso colocar 2 olhinhos, tá? Então, o que vocês quiserem fazer, tá? Como eu não tenho nenhum botão, nenhum olhinho, eu vou fazer 2 pintinhas mesmo, tá bom? Pro pompom, eu fiz um pompom em lã, mas se vocês quiserem, podem comprar um pomponzinho para colocar no seu Papai Noel. Então, vamos à colagem das peças na caixa. Então, agora nós vamos montar.
eu vou usar, posso usar tanto a cola de artesanato, posso usar a cola branca, o que vocês acharem melhor. Eu vou usar essa daqui porque ela seca mais rápido. Então, eu vou passar a cola bem por toda a volta, faço uns pontinhos aqui no meio. Posiciono a barbinha no lugar certinho para não melecar o tecido, porque essa cola ela esbranquiça. Colo sem apertar demais para não escorrer cola para fora. Nós não queremos estragar o nosso trabalho. Agora eu posiciono o rostinho antes de pôr o pompom. Eu vou passar um blush nesse Papai Noel, tá? Vou passar um blushzinho nele. Só dar uma coradinha nesse Papai Noel, com cuidado para não manchar a parte branca lá, né? Então, com muita cautela. Já está um fofinho. Vamos colar o nosso pomponzinho. Esse aqui a gente vai pôr e só posicionar e deixar secar. Deixa eu ver onde eu vou querer, mais ou menos aqui. Então, é aqui. O olhinho, aqui assim. Como eu falei, se vocês quiserem colocar um olhinho, vocês quiserem colocar um botãozinho, depois eu vou até ver se eu acho um botãozinho, alguma coisa, porque esse olhinho ficou muito pequenininho, né? Agora sim, a caixinha está pronta. Coloquei os 2 olhinhos de lantejoula, que eu achei que ficou muito mais bonitinho. Como eu havia falado, a criatividade é de vocês. Vocês podem viajar na criatividade. Pode fazer a barbinha em pelúcia, o acabamento do gorrinho em pelúcia, o bigode em pelúcia, enfim. Vocês podem colocar uma camada de manta acrílica entre as 2 camadas de tecido para deixar em 3D. Aí a criatividade é de vocês, tá? Imagina só vocês presentearem com uma caixa dessa. Um trabalho muito bem feito, agrega valor ao produto que vocês estão dando. Depois que a pessoa usar, pode guardar essa caixa para sempre. Outra coisa, vocês podem comercializar também. Imagina só vocês trabalhar com forração de caixa em MDF. Além de ser prazeroso, é um trabalho lucrativo. Bem, a nossa aula finalizada, espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei outras vezes, sigam o meu canal, Ateliê Clarabella, cliquem no sininho, porque cada vez que um vídeo novo meu for no ar, vocês vão ser avisados, vão ter acesso, porque eu quero trazer muitas novidades bacanas e bonitas para vocês. Espero vocês nos próximos vídeos e até mais. Boa sorte, façam e deixem nos comentários. Fiz, mandem as fotos para mim. Carla, eu fiz, olha que linda! Vou ficar muito feliz em ver o trabalhinho de vocês. Beijo, pessoal, até a próxima!